Eu falo que a nossa maior dificuldade, na verdade, é efetivar o direito. Não basta o autista estar na sala de aula. Ele tem que estar participando, ele tem que estar incluído naquelas atividades. Ele está de corpo presente e não está participando, não está inserido naquele meio, isso não é uma inclusão efetiva. No direito, a prioridade é diferente de preferência. Então, um atendimento preferencial é diferente de um atendimento prioritário. O atendimento prioritário é prioridade, ele é o primeiro. O autista, ele tem que ser o primeiro a ser atendido. E o idoso, são os dois atendimentos prioritários. Depois vem o restante, que seriam os preferenciais. Gestante, com criança de colo, grávidas, né? A Lei Berenice Piana, que trata sobre o transtorno do espectro de autismo, ela não diferencia o autista. Então, sendo autista, independente se é nível 1, 2 ou 3, é considerado pessoa com deficiência. O autismo, né? O diagnóstico, ele não é um fim, ele é um direcionamento para que você leve o melhor tratamento para o seu filho, que ele consiga ter acesso às melhores terapias e o desenvolvimento dele. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Lacerda e esse aqui é o Autismo em Pauta no Vale. No episódio de hoje a gente trouxe a doutora Cássia Agapito, advogada primeiramente envolvida em direito das pessoas com autismo. Então, Cássia, por que você não se introduz? Bom, vamos lá. Vinícius, é um prazer estar aqui. Quero te agradecer pelo convite, né? Eu acabei entrando nessa área do direito dos autistas por uma questão pessoal, né? Em 2020, eu percebi um atraso de fala do meu filho e a gente buscou ajuda para saber o motivo daquele atraso de fala. E foi durante a pandemia. Então, aí a gente achava até que isso era decorrência da pandemia, né? Mas com o passar do tempo, a gente foi percebendo que foram surgindo outros sintomas típicos do autismo, né? E aí a gente iniciou as terapias do meu filho. A gente precisou solicitar terapias para o plano de saúde. E o plano de saúde, na época, encaminhou a gente para outra cidade, a mais de 50 quilômetros do nosso domicílio. Nossa. E isso fez com que a gente tivesse que socorrer do Poder Judiciário, né? E nesse período, foi um período que eu percebi uma carência muito grande de profissionais que realmente sabiam o que era o autismo e como proceder com a ação judicial para obter terapias para as pessoas com transtorno de espectro de autismo. Então, eu me qualifiquei nessa área, né? Eu fiz um curso de especialização em direitos autistas e sempre estou estudando, né? Faço agora também uma mentoria que é Saúde em Foco, voltada também para a área de direito à saúde, e passei a atuar nessa área. Então, foi a partir de 2020. Antes eu fazia direito de família, mas eu digo que o direito à saúde ele sempre me rondou. Porque uma das minhas primeiras ações, na verdade, foi voltada para o direito à saúde, que foi uma cirurgia de bariátrica para um adolescente de 16 anos. Olha para você ver, eu tive que entrar na justiça nessa época era recém-formada, para poder conseguir a liberação dessa cirurgia para ela. Então, assim, na verdade, o direito à saúde ele sempre esteve ali do meu lado. E voltando a essa questão aí, né, de eu me inserir no direito à saúde, eu passei todo aquele processo, né, que uma mãe que descobre um filho autista passa, né, que é a questão da dúvida, da negação, né, do luto, porque muitas vezes a gente não conhece o que é o autismo, então a gente acaba idealizando o filho e percebe que algumas coisas ali, algumas barreiras, né, tem, mas depois a gente, com o decorrer do tempo, a gente vai vendo que essas barreiras são superáveis, né? E vem aquele período que é a aceitação, né? Que a gente aceita o diagnóstico e que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Hoje eu digo que eu transformo vidas, né? Porque a partir do momento que eu consigo um liminar para uma família, para que aquela família consiga realizar o tratamento do seu filho, eu consigo mudar a vida daquela criança, a perspectiva que aquela família tinha daquela criança. Por quê? Porque hoje, gente, as terapias estão muito avançadas, né? Então, se a criança ela pega esse período da neuroplasticidade,
e a gente consegue aproveitar esse período, com certeza as chances dessa criança se desenvolver, né, de uma maneira satisfatória vai ser muito maior. Uhum. Então, eu acabei entrando por uma questão pessoal, né, nessa área de direitos autistas, e sou extremamente apaixonada por isso. Hoje eu falo que é o meu propósito de vida, na verdade, né? E é muito bom quando você trabalha com uma coisa que você gosta e, ao mesmo tempo, é um propósito. Muito legal. E ao passo que você trabalha com direito e no âmbito jurídico, você também, de alguma forma, está trabalhando pela saúde, né? Na medida em que você executa nessa área, né? Sim, eu falo que o direito à saúde, ele vem para você acolher aquela família, né? E garantir que ela consiga o acesso ao tratamento. O que seria esse tratamento? Pode ser uma medicação, pode ser uma terapia, pode ser uma home care, né? Às Uhum. vezes o paciente está acamado no hospital, vai ter alta, mas precisa de cuidados em casa, né? Cuidados técnicos. Então, tudo isso está relacionado com o direito à saúde. E no caso do autismo, né, a gente vai pensar em alguns direitos dos autistas. A gente pode dividir eles em direito à saúde, em direito à educação, em direito previdenciários, né? Então aí a gente tem, por exemplo, o direito do autista ao acesso à saúde, que é garantido constitucionalmente, também pela Lei Berenice Piana, que é a lei que trata, né, dos direitos das pessoas com transtorno de espectro do autismo. É uma lei específica É do específica do autismo? É o autismo. que eu ia perguntar. É a única lei? O que o nosso arcabouço legislativo tem sobre o autismo? Isso. Na verdade, assim, no direito, essa lei é específica para o transtorno do direito dos autistas. Uhum. Só que a gente consegue, no direito, conciliar com outras leis. Então, a gente tem a lei de inclusão, Uhum. a gente tem a Constituição Federal, que garante o princípio da dignidade humana, a gente tem o direito à saúde. Então, na verdade, você pega todo um aparato de leis aí e relaciona com o direito dos autistas. Não só dos autistas, mas também do TDAH, enfim, para outras deficiências também. Então, a gente tem convenções internacionais também das pessoas com deficiências, que pode ser aplicado. A gente tem o Estatuto da Criança e da Pessoa Adolescente, né? Então, todas essas leis, de alguma forma, a gente encaixa ela para garantir direito para as pessoas no transtorno. Então, o aparato de leis é muito grande. Eu falo que a nossa maior dificuldade, na verdade, é efetivar o direito, né? Isso é o que mais que dificulta aí no dia a dia, e para isso que a gente está aqui atuando na área jurídica, para garantir essa efetivação do direito. Uhum. Então, voltando, né, a gente tem o direito à saúde, né? Então, para garantir o tratamento, para garantir a medicação, né, para criança autista, o uso de canabidiol, por exemplo, né? A gente Sim. consegue o canabidiol na justiça. A gente tem aí o direito à educação, né? Havendo a necessidade de um acompanhante especializado, a gente consegue esse acompanhante especializado também na escola, né? Um profissional da educação especial, de preferência, né? Que entenda realmente como trabalhar com autismo em sala de aula. Eu falo, não basta o autista estar na sala de aula, né? E ele tem que estar participando, ele tem que estar incluído naquelas atividades. Ele está de corpo presente e não está participando, não está inserido naquele meio, isso não é uma inclusão efetiva, né? E além do direito à educação, a gente tem alguns direitos previdenciários. Então, a gente pode pensar no benefício de prestação continuada para aquelas famílias de baixa renda, né? A gente tem aí liberação de fundo de garantia por tempo de serviço para os pais dos autistas que precisam desse valor do FGTS para pagar terapias. Redução de jornada de trabalho. Redução de jornada de trabalho, né, é um assunto bem importante, porque os pais, né, de crianças atípicas precisam acompanhar essas crianças às terapias. Sim. Então, é possível pedir a redução da jornada de trabalho até 50%, né? E essa redução pode ser para todos os âmbitos, tanto para servidores públicos,
eu vou dar um exemplo de professores, né? Quanto para o privado. Recentemente saiu até uma decisão do TRT da 9ª região para um bancário, né? Que, na verdade, esse bancário ele era autista. E a gente entra na questão do direito ao trabalho para o autista. Então, a gente está percebendo uma modificação aí que até no âmbito trabalhista, o ambiente de trabalho ele está sendo mais adequado e mais inclusivo. Então, esse bancário que é autista, ele conseguiu a redução da jornada de trabalho Para dele. ele mesmo. Para ele mesmo, sem prejuízo salarial, e aí ele ficou no teletrabalho. Porque, muito provavelmente, ele tinha alguma dificuldade em lidar ali, né, com o público, e aí fizeram com que ele ficasse no teletrabalho. Então, a gente tem aí, se a gente for parar para pensar, para os pais, a liberação do FGTS, voltando, né, aqui, a gente tem a redução da jornada de trabalho, a gente pode pegar aí os professores, né, também tem direito a essa redução. E aí, no direito ao trabalho em si, a gente pode pegar, no caso dos autistas, essa inovação, porque, na verdade, hoje não tem uma lei específica que trata da redução da jornada de trabalho para o autista em si. Não tem uma lei. Não tem uma lei específica. As decisões, elas vêm de onde, então? Vem de julgados, que a gente chama de lei de case, que são casos que vão surgindo, né? E aí vai formando a jurisprudência a respeito do assunto. Entendi. Então, é uma coisa que também a gente precisa avançar nessa área, né? Mas são casos extremamente desafiadores, mas que vale muito a pena a gente entrar na justiça para conseguir essa redução de jornada para o autista. Porque se pode para o pai, por que não pode para, vamos dizer, o filho? Não é verdade? Por que a gente tem a redução de jornada para os pais acompanharem os filhos, as terapias, e por que não para o autista ter a redução da jornada de trabalho, porque ele tem uma dificuldade, né? A gente sabe que muitas vezes precisa de um suporte maior e dependendo da jornada, para você ter uma noção, eu atendi uma autista adulta que descobriu recentemente e ela é enfermeira. Então, ela tinha uma jornada árdua, né? Uma profissão estressante. Bem pesado. Bem pesada, servidora pública e enfermeira. E aí, ela estava tendo bastante crises de ansiedade, enfim, por conta do estresse da profissão. E aí, a gente entrou com um pedido de redução de jornada para ela, de trabalho, para que ela conseguisse atuar, continuar ativa, funcional, mas com qualidade de vida, né? Sim. Trazendo dignidade para ela. Sim. Então, a gente tem esses direitos também, né, em âmbito trabalhistas. Para o autista em si, a gente também tem hoje a questão da CIP-TEA, que veio com a lei Romeu-Mion, né, que é a carteira de identidade da pessoa autista. Essa carteira é importante para que a gente garanta prioridade, né? No direito, a prioridade é diferente de preferência. Então, um atendimento preferencial é diferente de um atendimento prioritário. Qual que é essa diferença? Vamos lá. O atendimento prioritário é prioridade, ele é o primeiro, né? Então, o autista ele tem que ser o primeiro a ser atendido, e o idoso. São os dois atendimentos prioritários. Depois vem o restante, que seriam os preferenciais, né? Que aí entra gestante, com criança de colo, grávidas, né? E o resto do guarda-chuva das pessoas com deficiência, né? Porque o autismo, pelo que eu entendi, o autismo ele é considerado pela lei uma deficiência. Sim, não é? É considerado, pela lei Berenice Piana, o autismo é considerado deficiência, sim. E onde é que entram os outros subgrupos de deficiência aí na escala de prioridade? Na verdade, assim, a gente considera, por exemplo, a lei Berenice Piana, ela é para os autistas, só que ela se aplica, por analogia, que a gente fala, a outras deficiências. Por exemplo, TDAH. TDAH ele não é considerado em si, formalmente, uma deficiência, mas a gente acaba aplicando, por analogia, a lei Berenice Piana. Entendi. E a gente tem também a lei de inclusão, que é uma outra lei também que trata sobre as deficiências e a inclusão das pessoas com deficiência. A LBI. Isso. Entendi. Tinha um caso que eu queria trazer para você, mudando um pouco de assunto, que foi... Isso ficou na minha cabeça um tempo. Em dezembro do ano passado, teve o caso do Beto Carreiro.
foi uma polêmica, né? Porque eles tinham uma espécie de passaporte, que era um benefício para pessoas diagnosticadas com autismo, né? Acho que era um desconto, algum tipo de benefício nesse sentido. Sim. E aí, qualquer pessoa com diagnóstico de autismo poderia usufruir desse benefício, e acontece que parece que tinha muita pessoa com autismo, e o que eles fizeram? Vamos deixar só. Esse benefício é só para pessoa com autismo nível 2 e nível 3, entendeu? Aí o que eu queria saber é como é que a lei, o sistema jurídico, enfim, os entes, eles se comportam com relação a isso, os diferentes níveis dentro do autismo e os direitos. Sim. A lei Berenice Piana, que trata sobre o transtorno do espectro de autismo, ela não diferencia o autista. Então, sendo autista, independente se é nível 1, 2 ou 3, é considerado pessoa com deficiência. Então, na verdade, o desconto ele teria que ser aplicado para todos os autistas, independente do nível de suporte. Uhum. Por quê? Porque a lei não faz essa diferenciação. E é um ponto muito perigoso essa questão da gente diferenciar, para poder conceder um direito, porque isso pode tirar direito daqueles que são de nível de suporte 1, Uhum. que não deixa de ter o suporte, de qualquer forma, né? Então, suponhamos aí, se você pega um plano de saúde que tem que liberar uma terapia para um pedido de solicitação de terapias, e o plano começar a alegar que aquele autista não tem direito à terapia porque ele é nível de suporte 1. Opa! Ele precisa de suporte. A lei não faz diferenciação. Ele é considerado deficiente, sendo de nível de suporte 1 ou sendo de 2 ou 3. É igual. Uhum. Então, realmente foi uma situação em que eu acho que foi um pouco discriminatória, vamos dizer assim, né? Porque diferenciou aí o nível de suporte 1 dos outros 2 e 3, né? Uhum. Isso é meio problemático, né? Esse exemplo e o do plano de saúde é no setor privado, né? Mas e no setor público, por exemplo, a redução da jornada de trabalho? A gente sabe que boa parte das pessoas com autismo que estão empregadas são autismo nível 1, são autistas de nível 1, Sim, né? Autistas leves. sim. E de repente você faz esse tipo de parametrização, né? Usa só autismo nível 2 e 3 a redução de jornada de trabalho. Exatamente. E aí você tira o direito dessas pessoas. Exatamente. E eu já atendi servidor público, né, que trabalha em âmbito judiciário também, que não consegue ter produtividade, não consegue se relacionar com os colegas, sendo nível de suporte 1, né? Mas por conta do que a gente já sabe, né, pelo menos, que precisa de um suporte, né? E que não pode ter uma jornada muito estressante. Então tem que ser trabalhado isso, um ambiente de trabalho mais inclusivo. Mas eu acho que a sociedade, aos poucos, né, com esses casos que a gente está tendo aí favoráveis no judiciário, aos poucos a gente está caminhando para isso, para que seja um ambiente de trabalho mais inclusivo. Uhum, uhum. Você falou dessa questão, é sua área, né? A questão de plano de saúde. Sim. 90% das minhas demandas lá no escritório são contra os planos de saúde. 90%? 90%. Trabalho quase tudo. Então, assim, 90% são ações, né, contra os planos de saúde, que Uhum. muitas vezes não negam as terapias, né, Uhum. ou indicam clínicas que não têm vaga, ou limita o número de sessões também, que às vezes o médico pede 20 horas de terapia ABA, aí o plano de saúde dá 10, ou seja, ele limitou o número aí. Inclusive, a gente já tem resolução da ANS, né, que é a 465, que prevê que não pode haver limitação do número de sessões de psicólogo, de terapeuta, fonoaudiólogo. Então, isso também é uma demanda muito constante lá no escritório. E as ações de medicamentos, né, que aí a gente tem canabidiol, e aí a gente entra também com outra demanda, que são demandas de saúde em si, medicamento para câncer, né? Uhum. Medicamento para depressão, a gente também já conseguiu na justiça. E agora no escritório a gente está abrindo um outro ramo, que é a assessoria para clínicas. Então a gente presta assessoria para clínicas que prestam serviços, né, de terapia ABA, enfim, a gente assessora juridicamente as clínicas. E o outro ramo é o BPC. Então a gente consegue o benefício de prestação continuada
para aquelas famílias que não têm condição, né, que é de baixa renda, para que elas tenham um mínimo ali de dignidade mesmo. Uhum, uhum. Tem um caso também, o plano de saúde no caso, né? Só para ficar claro, a pessoa ela tem autismo, ela tá no plano de saúde e ela precisa dessa terapia, por recomendação médica. Aí o plano de saúde, ele vai lá, ele pode oferecer, ele pode terceirizar, enfim, de qualquer forma ele tem que pagar. Mas tem o caso também que ele reembolsa, né? E se ele não reembolsar, isso acontece? Acontece muito, né? Então a gente tem aí, nós temos duas situações. Tem aquela situação do cliente que pede o reembolso para o plano de saúde, Uhum, né? E o plano de saúde ele nega esse reembolso. Aí o cliente tem a opção de acionar o judiciário para cobrar esse valor. E a gente tem a questão das clínicas, né? Porque muitas clínicas trabalham com sistema de reembolso. Às vezes conseguem eliminar e aí faz o faturamento da nota e o plano de saúde não paga a clínica. uhum. Aí o que a clínica tem que fazer? Aí a gente assessora a clínica entrando com a ação de cobrança daquele valor. Porque o que acontece? Se não houver o pagamento, por exemplo, para a clínica, você concorda que vai haver a suspensão do tratamento? Eventualmente. E aí a criança sai prejudicada também. Uhum. Então, nesses casos que não há o pagamento do reembolso, a gente aciona o judiciário, entra com ação de cobrança e a gente vai lá e muitas vezes, se o plano não pagar, chegar efetivamente ao bloqueio daquele valor. Então, é possível também bloquear judicialmente esse valor. Que Entendi. seria uma espécie de penhora, né, que a gente fala no judiciário. Cara, isso é muito problemático, né? Mas não tem um tipo eu digo, você como advogado, um advogado é o poder judiciário de alguma forma interferindo, né, na relação do contrato entre o plano de saúde e o cliente com autismo. E não tem nenhuma agência, nada que monitora, que talvez faça alguma coisa com relação a isso e impeça esse tipo de... Sim, a gente tem a opção, né, que muitas vezes eu falo com os meus clientes, é entrar com a ANIP. O que é a ANIP? É uma reclamação na ANS. A ANS é o órgão, Agência Nacional de Saúde, é um órgão regulador dos planos de saúde. Mas muitas vezes, Vinícius, não funciona essa reclamação administrativa, a ANIP. E aí a gente tem que acabar inevitavelmente Judicialmente. judicialmente. Entendi. É problemático. Eu lembro de ter lido sobre isso, né? Os planos de saúde, eles falam assim, que o tratamento para autismo, eles reclamam que o tratamento para autismo é muitas vezes mais caro do que o tratamento para câncer, né? E o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho visto algumas reportagens que saíram aí, né? Inclusive em jornais de grande circulação do Brasil, falando que os autistas estariam dando despesa, né, pelos planos de saúde, essa questão aí que você mencionou, mas eu discordo. Eu acho que eles trabalham com atividade de risco, né? Então, a partir do momento que a operadora se disponibilizou a trabalhar com isso, ela tem que estar atendendo tanto os clientes que vão dar lucro para elas, quanto aqueles clientes que algum motivo vai acionar o sinistro, vamos colocar assim, né? E tem uma conta para isso, né? É feita uma conta e é feito o reajuste. Hoje, para você ter noção, a gente tem a maioria dos planos de saúde são coletivos. A gente não encontra mais um plano de saúde individual familiar. Né? O que é o plano individual familiar? Aquele plano que eu faço para mim ou para minha família. Hoje, os planos são coletivos, por quê? Porque o reajuste é feito de acordo com o cálculo que a operadora faz. E a ANS só fiscaliza. Já o plano individual familiar, ele é feito por quem? O reajuste é feito pela ANS. Né? E esse ano, o plano individual familiar teve o reajuste de 9,63%, enquanto que um plano coletivo por adesão chegou a 20% para mais. Então, é uma diferença muito gritante. Muito. E o que a gente observa aí, né, até por dados, isso eu não estou criando, tá? São dados divulgados na própria ANS, são os lucros dos planos de saúde. Então, assim, se a gente observar, houve mais lucro do que despesa.
Então, eu discordo dessa afirmativa de que os autistas dão despesa para os planos de saúde. Pelo contrário, eu acho que está tendo, os números mostram que está tendo lucro. O que a gente percebe aí, se você pegar os dados divulgados pela ANS, no primeiro trimestre foram lucros de bilhões. Então, e outra, os planos de saúde, eu pago o plano de saúde, você paga o plano de saúde. O dinheiro que a gente paga, muitas vezes eles reinvestem esse dinheiro. Sim. Em bolsas, né, em casa de shows. Então, se a gente for parar para pensar, se o dinheiro é reinvestido, como que poderia estar dando prejuízo? Porque tem um lucro desse investimento, né? Então, tem todo esse contexto aí que tem que ser analisado. Aham. Nem faz sentido, né, matematicamente. Não faz sentido. E aí a gente pega, né, por exemplo, quanto que os planos de saúde gastam com publicidade? Porque publicidade é caro também. Então, tem que ver, né? Será que é só os autistas que estão dando prejuízo? Pois é, uma questão complicada, né? Complicado. Ô, Cássia, tem uma questão de... Quando a pessoa é demitida, por exemplo, ela tem um filho autista, né? Tem alguns casos que eu já vi que a pessoa, ela continua... Existe a manutenção do plano de saúde do filho, mesmo com a demissão. Como é que isso acontece em todos os casos? Quais todas as empresas? Como é que funciona? Vamos lá. O que acontece? Se a pessoa tem um plano de saúde, né, que é vinculado à empresa que ela trabalha, e essa pessoa é demitida sem justa causa, tá? Aí tem esse requisito, ela tem direito a pleitear uma ação de manutenção do plano de saúde se ela ou o dependente estiver em tratamento, né? Então, aí vamos supor que o fulano trabalha numa empresa, ele é demitido sem justa causa ou adere a um PDV, né? Plano de demissão voluntária, e o filho dele, que é autista, tem uma decisão liminar ou tem o plano de saúde e está fazendo terapias. Essa pessoa não vai perder o plano de saúde, o filho não irá perder o plano de saúde. Por quê? Porque ele está em tratamento. A gente, inclusive, tem um tema do STJ, que é o tema 1082. Ele trata sobre essa questão. Enquanto o beneficiário do plano de saúde estiver em tratamento e não tiver alta, o plano de saúde é obrigado a manter o plano ativo e custear o tratamento. Então, para aquelas pessoas, né, que muitas vezes perderam aí o emprego e está com uma doença grave, por exemplo, está fazendo um tratamento de câncer, é possível fazer essa ação de manutenção do plano de saúde, não só para questão de emprego também, tá, Vinícius? Então, assim, suponhamos, a pessoa não trabalha, enfim, mas está fazendo um tratamento para alguma doença, né? E o plano de saúde, por algum motivo, que está acontecendo muito, o plano de saúde ir lá e cortar o plano, porque entende, por exemplo, que aquela pessoa está dando despesa, entre aspas, né? E aí, o que essa pessoa pode fazer? Se ela está tratando de uma doença, ela pode entrar com a ação de manutenção do plano de saúde. E é muito rápido também. A gente pede uma medida liminar e uma semana aí no máximo, essa pessoa já está tendo o plano reativado, tá? Então, é plenamente possível reativar aquele plano de saúde que por algum motivo foi cancelado, né? Aí seja porque foi demitido ou porque o próprio plano de saúde decidiu cancelar. Agora você me deixou curioso. Como assim? O plano de saúde decide por quê e que direito que ele tem de fazer isso? Como é que... Tem várias hipóteses, né? Que o plano de saúde, eles muitas vezes nem justifica, né? Muitas vezes nem tem justificativa. Vai lá e cancela e a pessoa fica sem entender aí por que cancelou. Então, é possível, sim, fazer a manutenção. Tá? Legal, entendi. O que não aconteceria no primeiro caso, né, do profissional que foi demitido, se fosse justa causa. Se fosse justa causa, aí não teria direito à manutenção. Tá? Entendi. Só no caso de ser sem justa causa ou a adesão ao PDV. Entendi. E o requisito de estar em tratamento também, né? Ou ele, o titular, ou o dependente. Eu tenho uma dúvida teórica. Se a pessoa ela acabou de receber a recomendação médica do tratamento, ela tem que tratar uma pessoa autista, e aí o plano tá recusando.
você não está exatamente em tratamento. Como é que acontece? E o que aconteceria nesse caso se o pai dessa criança fosse demitido? Ele não está em tratamento, né? Em teoria não, mas porque o plano negou. Sim. Então, aí nesse caso a gente tem que atender ao requisito de estar em tratamento, né? Seja de alguma doença ou terapias, né? Se não está fazendo terapia, aí a gente não tem o requisito, né? Aham. Então a gente tem que preencher esses requisitos que a lei traz pra gente. Ah, entendi. Então não considera mesmo como tratamento. Quando é porque às vezes você tá no meio termo, né? Em teoria Fala, no você meio do caminho? no Nem meio do chegou a caminho. fazer a solicitação ainda. Não, chegou, tá com o advogado no Ah, trâmite tá. judicial, Ah, não, aí né? sim, aí sim. Aí é cabível, sim, a ação de manutenção. Na verdade, assim, eu falo que o direito é bom porque 1 mais 1 não é 2 no direito. Então, sempre a gente encontra alguma coisa ali que dá para a gente conseguir aí o benefício para o cliente. E cada caso é um caso, né, Vinícius? Uhum. Então, a gente tem que analisar aquele caso concreto e de uma maneira que a gente consiga encontrar ali um direito que favoreça aquele caso. Então, tudo tem jeito, digamos assim, solução. Entendi. É possível, em teoria, você mudar de categoria do plano de saúde, no caso? Você tem um plano individual e plano coletivo, que nem você falou, porque pelo que eu entendi, tem reajustes diferentes, né? Isso. Então, dependendo do plano que você tá, você paga valores diferentes. Exato. Tem como mudar? Sob quais A gente tem circunstâncias? algumas ações, tá? Que são as ações de revisional, né? Do valor de plano de saúde. E daí é possível fazer essa mudança de categoria, né? Do coletivo para o individual familiar. E na própria ação de manutenção do plano de saúde também, a gente pode pedir essa mudança de categoria. Normalmente eu faço isso. Vamos supor que o funcionário foi demitido de uma fábrica, né? O plano dele é coletivo, porque é para todos aqueles funcionários. E aí eu peço a manutenção para ele agora, mas ele não está trabalhando na fábrica. Vai ser só ele ou o familiar dele que está em tratamento. Então, o que acontece? A gente pode pedir a mudança desse plano, que era coletivo, para individual familiar. Qual que é a vantagem de você mudar a categoria do plano de saúde? É a questão do reajuste, né? Porque o individual familiar, o reajuste é de 9%, que foi o desse ano. Ele é muito menor, o reajuste, do que um plano coletivo, que é a própria operadora que determina, através de cálculos, qual seria esse valor do reajuste. Então, tanto na ação de manutenção do plano de saúde, quanto na revisional, a gente consegue fazer a mudança de categoria do plano de saúde, do coletivo para o individual familiar. Entendi. E isso é muito benéfico para o consumidor, porque acaba que a operadora ela se aproveita, de certa forma, da própria torpeza, vamos dizer assim, porque hoje no mercado ela não disponibiliza mais o plano individual familiar. Você não encontra para fazer um plano, por exemplo, só para você, Vinícius. Você vai encontrar um plano que seja meio ou ligado a alguma categoria, né? E aí, muitas vezes a operadora alega isso como uma fraude, seria um falso coletivo. Olha, o seu plano, ele não é coletivo, né? Porque você é meio ou porque você faz parte de uma determinada categoria. Opa, mas espera aí, quando eu fui adquirir o plano de saúde, me informaram que não tinha o individual familiar e que eu deveria aderir a esse plano aqui, que é de uma pessoa jurídica, que é de um profissional liberal, entende? Então, são situações que acabam, muitas vezes, prejudicando o próprio consumidor. Ele não encontra o individual, mas a operadora se aproveita disso para depois alegar que o plano é falso coletivo. E aí cancelar esse plano de saúde. E cancela o plano. E cancela o plano de saúde. Sem ter dado a opção dele de fazer um o outro individual, que era individual coletivo. familiar. E familiar. aí a gente consegue também fazer a manutenção do plano de saúde, né? Entrar com a ação de manutenção do plano de saúde e conseguir que seja individual familiar com base no reajuste da ANS. Caramba. Entendi. Mas vamos lá, Cássia, o que você falaria para uma pessoa, um pai responsável com um autista, tem um filho autista, e tá começando a ter problema com o plano de saúde? Qual orientação se daria? De que forma que ele deveria proceder, né? O plano de saúde foi lá e recusou, por exemplo. Recusou o tratamento. Sim. Olha,
pelo que eu tenho acompanhado, tá, Vinícius, no dia a dia, só reclamação hoje em âmbito administrativo não está surtindo mais efeito. Então, poderia se tentar, tá, a primeira via, fazer uma reclamação na ANS, abrindo uma NIP, ou no próprio plano de saúde também, fazendo as solicitações, anotando os protocolos, e-mails. É importante deixar tudo documentado, para que, se isso não surtir efeito, buscar a via judicial, tá? E na via judicial a gente tem conseguido, de uma maneira muito rápida, fazer com que o cliente tenha acesso ao tratamento que ele necessita. Então, a princípio seria a via administrativa e depois a via judicial. Mas pelo que eu venho acompanhando, a via administrativa não, por si só, Não parece estar sendo não tá, eficaz. não tá. Entendi. E tem todo um trâmite jurídico que eu não entendo, né? Mas em questão de tempo, se fosse para fazer uma estimativa, por exemplo, a média de tempo que a pessoa vai gastar ali. Porque, como você falou, o tempo ali é crucial, né? É precioso. Tá na essência. Na verdade, assim, esses tratamentos, eles têm um requisito que é da urgência, como você bem falou. Então, para a gente conseguir uma medida liminar, é muito rápido, né? Se tiver tudo certinho, documentos, enfim, negativa do plano, porque para a gente entrar com a ação judicial, a gente precisa do pedido médico, né? E da negativa do plano, ou, por exemplo, indicou uma clínica que não tem vaga. A gente tendo isso, a gente já consegue entrar com a ação judicial. E aí, o prazo para o juiz deferir, para você ter noção, eu tive uma liminar aqui em São José dos Campos que em menos de 24 horas saiu. O juiz já deferiu o tratamento. Então, essas ações são muito rápidas, né? Então, no máximo uma semana, a gente já tem uma decisão para que obrigue a operadora a custear o tratamento, seja de maneira direta ou seja mediante reembolso. É muito rápido mesmo. Muito rápido. Mudando de assunto um pouquinho, é uma dúvida que eu tenho. Parece que se a pessoa... talvez não só pro plano de saúde, né? Mas para custeio médico, medicamentos de alto custo entra também. Existe um desconto do imposto de renda? Tem isso? Você consegue... Eu lembro de ter lido alguma coisa desse tipo, que para medicamentos de alto custo, para custo com saúde no geral, você tem um desconto federal, ou o setor público, ele abate uma parte do imposto de renda. Na verdade, a gente tem uma ação que a gente chama ação para isenção de pessoas de imposto de renda para pessoas que estão com doenças graves, né? Então, vou dar um exemplo, câncer, a AIDS. Então, a gente conseguiria entrar com a ação para pedir essa isenção do imposto de renda. Mas e para o autismo? Para o autismo ainda não tem uma regulamentação. A gente tem alguns projetos na Câmara que estão em andamento, né, para prever esse tipo de isenção para os pais dos autistas. Entendi. Entendeu? Entendi. Então não tem nada Não, atualmente. ainda não tem nada definido. Ô, Cássia, agora que a gente está chegando no final do podcast, tem alguma mensagem que você queira deixar para o público que está assistindo para gente? Uma possível mãe, pai, responsável, própria pessoa com autismo, que esteja passando por muitas das circunstâncias que você descreveu aqui? Sim. Eu penso assim, o autismo, né, o diagnóstico, ele não é um fim. Ele é um direcionamento, né, para que você leve o melhor tratamento para o seu filho, né, ele consiga ter acesso às melhores terapias e o desenvolvimento dele. Então, o que eu oriento, né, as pessoas que estão assistindo aqui, se estiver passando por algum problema nesse sentido de conseguir um melhor tratamento, seja no plano de saúde ou no próprio SUS mesmo, que busquem ajuda judicial. Porque a gente consegue, a gente tem meios para conseguir efetivar esse tratamento, né? E dizer que a nossa função aqui, né, no direito à saúde, é transformar, né, como eu havia dito, a dor em justiça e esperança. Perfeito. Nesse podcast a gente tem a tradição do convidado anterior deixar uma mensagem para o outro convidado. Ele responde e deixa uma mensagem. Eu vou te falar a mensagem que foi deixada para você. Uma pergunta, na verdade, né? A partir do que já foi conquistado, quais são os próximos passos para a carreira, trabalho e o que você busca realizar em relação aos objetivos profissionais? Eu acho que
Eu estou numa fase muito boa, assim, né, profissional, e agora virou mesmo um propósito de vida, né? O meu objetivo mesmo é transformar vidas, conseguir o acesso ao direito à saúde para o maior número de pessoas possíveis, né? Porque a gente não vai saber quantas vidas a gente transformou, mas elas vão lembrar da gente. Esse é o legado que eu quero deixar. Uhum. Transformar vidas e o maior número de pessoas possíveis. Legal. E qual pergunta você quer deixar para o próximo convidado? Que você não sabe quem é, né? É uma pergunta... Essa pergunta vai ser de milhões, hein? Posso perguntar qual o propósito de vida desse convidado? O propósito de vida? Exatamente. Ok. Eu acho que quando a gente trabalha com propósito, fica muito mais fácil. Cássia, foi um prazer ter você aqui. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite e essa foi uma conversa muito interessante. E eu tenho certeza que quem assistiu se sentiu inspirado. E obrigado. Eu que agradeço, Vinícius, o convite. Estou aqui à disposição. Quando precisar, é só me chamar, que terei o prazer enorme assim, de levar informação, né, para esse público tão carente. Eu acho que a gente tem que difundir mesmo os direitos das pessoas com transtorno e outras deficiências também, para que as pessoas possam lutar pelos seus direitos. Queria te parabenizar também pela iniciativa do podcast. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui no Vale do Paraíba. Obrigado. Já é um sucesso e vai contribuir para muitas famílias atípicas também. Tomara. Vai É sim. assim que eu espero. Obrigado. Nada.